Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Bem, nós vamos agora fazer o estudo do livro de Gênesis. Vamos agora para o capítulo 14 do livro de Gênesis, que fala sobre o resgate de Ló, né? Então, vamos lá. Vamos estudar a palavra de Deus agora. Primeiro ele fala em Gênesis 13, 14 e 15 o seguinte: Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: De onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você, aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá, e ande por esta terra de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você. Né? Eu te darei. Muito forte, né, essa promessa? Há certas coisas que Deus ele vai nos dizer, há certas fases, né, que viveremos com Deus, coisas que Deus nos falará em segredo. E muitas das vezes, quando as pessoas erradas saírem dos nossos caminhos. Então Deus aqui está ratificando a sua promessa a Abraão. Olha, Abraão, olha para todos os lados e para todas as direções, porque toda esta terra que você está vendo é sua. Eu estou dando para você, não apenas para você, mas é um direito para toda a sua descendência. Muito forte, não é verdade? E aí, nós vamos falar sobre o resgate de Ló, né? Gênesis capítulo 14. Vamos falar sobre um episódio muito interessante, que é o resgate do seu sobrinho. Passa um tempo, né? E depois mais um sequestro acontece na família de Abraão. E o texto conta a respeito de uma guerra de 5 reis contra 4 reis. Então teve essa luta, né, de 4 reis contra 5 reis. Os 4 reis se rebelaram contra os 5 reis. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, chega de servir aos reis do Oriente. Nós não vamos mais pagar tributo a eles. Nós não seremos mais os seus serviçais. Então esses 4 reis invadem as cidades da Campina e vence a guerra. Os 4 reis do Oriente pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, todo o seu mantimento, as pessoas, e nessa Ló, né, e sua família foram juntos. E aí a Bíblia vai falar em Gênesis 14, 11 o seguinte: os 4 reis pegaram todo o mantimento, os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele, tudo. Então, eles levaram toda a cidade de Sodoma e Gomorra em cativeiro. Né? E ali estava Ló, sobrinho de Abraão, a segunda pessoa sequestrada da família, né? Então, um dos prisioneiros consegue escapar, né, e vai até Abraão e conta o que aconteceu. Né? Ele contou: olha, houve uma invasão, levaram todo mundo cativo, e entre os cativos está lá o seu sobrinho Ló. E Abraão não fica indiferente. Abraão não fecha o coração. Abraão ele não diz assim: ó, tá vendo? Ele está colhendo o que ele plantou, não quis ficar comigo. Não. Imediatamente ele se levanta, escolhe lá os 318 e vai ao encalço desses reis para resgatar o seu sobrinho Ló. Muito amor, né, pela família. E aí a Bíblia fala em Gênesis 14, 15. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de norte e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, também as suas mulheres e o resto da sua gente. Forte, né? Então, olha só a distância. Só para você ter uma ideia, de Hebron, onde Abraão estava, até Dan, né? São 160 quilômetros. Abraão, com o seu exército, 318, viajou para o norte, 160 quilômetros, para resgatar o seu sobrinho Ló. Olha só. Deus coloca, né, no coração de Abraão a coragem, a força, a determinação, a fé para resgatar o seu sobrinho. Então ele juntou lá os seus homens, atacou os reis, né, que tinham atacado a cidade de Sodoma e Gomorra,
que tinham pego Ló como refém, ele vence os inimigos e consegue resgatar o seu sobrinho. Então, Abraão, agora um detalhe, né? Abraão, um senhor de praticamente 80 anos de idade. 80 anos de idade. Ele venceu essa batalha. Ele liberta, ele libera, né, as pessoas. Significa dizer que nós não podemos ficar indiferentes ao vermos o mal saqueando a nossa família, levando cativos aqueles que são dos nossos entes queridos. Não fique indiferente ao ver o mal querendo levar cativo a sua filho, seu marido, a sua esposa, seu parente, o seu ente querido. Não fique indiferente, não. Como Abraão se levantou com coragem e resgatou, né, o seu sobrinho, também se levante com coragem. Resgate a sua família através de oração, clamor, jejum, perseverança. Faça isso. E aí a Bíblia vai falar no versículo 18 que Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para Abraão. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é o antigo nome de Jerusalém. Salém, Jerusalém. Então, rei de Salém. Salém é o final da palavra Jerusalém, né? Então, Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém, trouxe pão e vinho para a tropa de Abraão, que estava cansada, né? E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos de você. Que entregou os seus inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Ele deu o dízimo, né? Então, Melquisedeque abençoou Abraão. Ele com um nível espiritual mais alto sempre abençoa aquele com um nível espiritual mais baixo. Então, não foi por valentia de Abraão, não foi pela habilidade de Abraão, não foi pela força bélica de Abraão que ele resgatou o povo. Foi Deus quem entregou. Foi Deus que entregou nas mãos dele. Né? E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Quer dizer, ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro na Bíblia que deu o dízimo, pelo menos mencionado na Bíblia, né? Que deu o dízimo. Então, não apenas ele deu o dízimo dos despojos da guerra, mas de tudo que Deus lhe havia dado. E Melquisedeque, ele aparece praticamente aqui do nada, né? Apareceu aqui praticamente do nada. Ele aparece como alguém que é rei, que é sacerdote, rei de justiça. E lá em Hebreus, o autor vai comparar Melquisedeque a Jesus. Ele vai dizer que Melquisedeque era um tipo do que seria Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro rei de justiça. O verdadeiro rei da paz. Bem, vamos ficando por aqui. Próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 15. Vamos estudar o capítulo 15, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.